E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula aqui vamos resolver aqui a avaliação de entrada, avaliação diagnóstica de entrada. O caderno é 0807, atendendo a pedidos aí do canal. Você que pediu muito aí, se inscreve, deixa o like, compartilha, divulga o canal e aproveita que aqui tem a apostila também, aprender sempre completinha para você. Tamo junto, é nóis. Bom vídeo. Paulo construiu um polígono utilizando régua e compasso. Observe abaixo as etapas feitas por Paulo para construir esse polígono, que está destacado de cinza na figura 4. Passo 1. Traçar um segmento OP. Passo 2. Traçar uma circunferência com centro em O usando o compasso. Passo 3. Traçar uma circunferência com centro em P e marcar o ponto de encontro entre as duas circunferências. Passo 4. Traçar os lados do polígono OQP e destacá-lo de cinza. Qual é o nome do polígono OQP construído por Paulo? Ora, o polígono construído por Paulo, ele tem 3 lados. E as figuras que estão aqui que possuem 3 lados é o triângulo, alternativa D. Alguns órgãos ligados ao comércio promoveram uma pesquisa para investigar se os consumidores fazem compras aos domingos e feriados. Observe abaixo um gráfico que apresenta o resultado dessa pesquisa. Costumam fazer compras aos domingos e feriados? Porcentagem, sim, não, às vezes, não sei, prefiro não responder. Respostas. Aqui, masculino escurinho, feminino clarinho. A palavra respostas refere-se a que elemento desse gráfico? Ó, respostas está aqui, ó. É o título do eixo que? Horizontal, né? Título do eixo horizontal, alternativa C. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e indicar para os seus amigos, hein? Considere as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Tá aqui as figuras. Qual dessas figuras representa um retângulo? Ora, retângulo possui aí todos os ângulos iguais, né? Todos os ângulos de 90 graus, tá? Possui 2 pares de lados paralelos e os ângulos internos são todos medindo 90 graus. Ora, aqui nós temos esse quadrilátero, não tem todos, temos apenas 2 ângulos de 90 graus aqui, ó. Esse aqui nenhum, é o losango. Esse aqui é um trapézio, não tem nenhum de 90, portanto, o retângulo está representado na figura 4, alternativa D. Heloísa fez um quadro que é uma redução de um quadro de um amigo, que tem o formato de um quadrado. O quadro desse amigo de Helena tem 48 centímetros de perímetro. E a medida dos lados desse quadro é o dobro da medida do lado do quadro feito por Heloísa. Heloísa quer colocar uma moldura no seu quadro, para isso precisa saber o perímetro dele. Qual é o perímetro em centímetros do quadro de Heloísa? Então, o quadro de Heloísa é o dobro, não é isso? O quadro, ó, a medida dos lados desse quadro é o dobro da medida do lado do quadro feito por Heloísa. Então, a medida do quadro do amigo é o dobro do dela. Portanto, nós temos aqui um quadrado, né? O amigo dela aqui tem um quadro. E aqui nós temos o seguinte, ó. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Ou seja, o perímetro, que é 4 vezes lado, é igual a 48 centímetros. Que 8 esquisito aqui, 48 centímetros. Esse é do quadro da amiga dela. Agora, o quadro dela vai ter metade, ó. Metade, porque se o quadro do amigo tem o dobro, o dela é metade do amigo, né? Metade do lado. Então, o que vai acontecer aqui, ó, quando a gente tem metade do lado? Vamos descobrir quanto que é o lado do quadro do amigo dela, porque aí fica mais fácil, não? Tem várias formas de fazer esse problema aqui, mas eu vou por esse caminho aqui, ó. Vou descobrir quanto que é o lado. Então, o 4 vezes L é 48, então significa que o L vai ser 1/4, né? 48 dividido por 4. E aí nós temos que a medida do lado do quadro do amigo dela é 12 centímetros. E então o quadro dela vai ter um lado medindo o dobro, né? O dobro de 12 centímetros, que é 24 centímetros. Certo? Então vamos ver aqui o negócio aqui, que eu acho que eu... Eles fez um quadro que é uma redução, é a redução do quadro
Ah, tá. Deixa, o que eu calculei aqui foi o lado, né? Falta calcular o perímetro, né? Olha aí, ó, moscando. Tá moscando, jovem. Tá moscando aqui. O professor tá moscando. Então, o lado do quadro do amigo dela é 12, tá? Significa que o lado dela, o lado do quadro da Heloísa vai ser metade de 12, ou seja, 6. O lado do quadro da Heloísa é 6, tá? Então, nós vamos multiplicar por 4 para ver o perímetro. 4 vezes 6 dá 24 centímetros de perímetro. Ela quer saber o perímetro, né? Alternativa A. Observe o polígono colorido de cinza de vértices MNO e P, representado no plano cartesiano abaixo. Quais são as coordenadas dos vértices MNO e P nessa ordem? Então, nós temos aqui o vértice M. Vamos ver as coordenadas. Ó, primeiro o x, está marcando aqui, ó, 2 para x, 1 para y. 2, 1, separado com vírgula. N, então no sentido aqui horário, né? N, 1 para x, 3 para y. 1, 3. O, aqui em cima, ó, está no 3 para x, 6 para y, nessa ordem. Hein? 3, 6. E agora o P. O P, esse vértice aqui, está no 6 para x, 2 para y, 6, 2, são as coordenadas. Nessa ordem vai ficar assim, ó. 2, 1, que está aqui no B, 1, 3, 3, 6, 6, 2, alternativa B. Não pode ser a C, porque aqui está trocado, ó. 3, 1, está diferente. Observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo. Quais desses triângulos são isósceles? Isósceles. Isósceles possui pelo menos dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida. Então vejamos. O triângulo 1, nós temos aqui, ó, esse ladinho medindo 2 unidades e esse ladinho também medindo 2 unidades. Então esse daqui é o nosso isósceles. Observe que nós temos mais um isósceles aqui, ó, que é esse, o 4, ó. Tem dois lados com a mesma medida. Então 1 e 4, alternativa B. Olha aí, mais uma aqui, ó. Tiago, ao fazer a coleta seletiva do lixo do condomínio onde mora, separou todo o alumínio e o papelão encontrado e vai vender esses materiais para alguma cooperativa de reciclagem. Para isso, ele fez uma pesquisa de preços em 4 cooperativas de sua cidade. Os valores pagos pelo quilograma desses materiais nas cooperativas que Tiago pesquisou estão apresentados no gráfico abaixo. Aqui os valores pagos pelo quilograma de materiais recicláveis. Aqui as cooperativas, ó, 1, 2, 3, 4 cooperativas e aqui os preços. Certo? A legenda, ó, alumínio é o clarinho e papelão é o escurinho. Na cooperativa 1, nós temos aqui 3,80 e 10 centavos. Vamos ver aqui a pergunta. Qual tabela apresenta a mesma relação de dados apresentados nesse gráfico? Então, ó, 3,80 e 10 centavos na cooperativa 1. Olha só, aqui está 3,20 e 10 centavos, não é essa. 3,20 e 40 não é essa. 3,80 e 10 centavos. Opa, essa bateu, vamos marcar aqui por enquanto. Essas duas aqui, ó, tá igual. Aliás, aqui não. Opa, essa não. Alumínio, 10 centavos. Alumínio mais barato que o papelão. Bom, como só essa tabela tem a informação da primeira linha correta, não precisa nem verificar as outras, alternativa C. É isso aí. Observe as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras tem o único par de lados paralelos? Ora, nós temos aqui 2 pares de lados paralelos na figura 1, nenhum par de lados paralelos na figura 2, 2 pares de lados paralelos na figura 3 e apenas um par de lados paralelos, ó, na figura 4. Tá aqui, é um trapézio. Figura 4, letra D. Observe o polígono JKLMNZ, representado em cinza no plano cartesiano abaixo. Qual é o par de vértices desse polígono que tem a mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor para y. Ordenada são os valores do y. Abscissa são os valores do x. Então, quais desses vértices aqui, ó, possui a mesma ordenada, ou seja, o mesmo y? Então, eu vou olhar aqui, ó, na horizontal, qual deles está na mesma altura. E aí você vai perceber que, ó, o K e o N, ó, está aqui com a ordenada 3. Aproveitando esse exercício, vamos localizar esses pontos aí, as coordenadas deles. Vamos começar aqui pelo M. Aliás, vamos começar pelo J, ó. Então, você vai ver lá, primeiro no eixo X,
quanto que é o x do ponto J, quanto que é o y. Então, o ponto J tem coordenadas 6 para x, 6 para y. Sempre nessa ordem. Depois o K. O ponto K vai ter, ó, aqui 1 para x, 3 para y. 1, 3, sempre nessa ordem, tá? O L. O L é 1, 2. 1, 2, separados por vírgula. O M. O M tem coordenadas 2, 1. 2, 1. E por último não, tem o N, que é 5, 3. 5, 3. E temos o Z, que é o último, né? O Z com coordenadas 4, 4. 4, 4, separados por vírgula. E aí você observa, né, o valor do y, ó, qual que tem valor do y igual? Aqui, ó, é esse e esse, ou seja, K e N, ou NK, tanto faz, né? Alternativa K e N, letra B. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 39 milésimos. Uma decomposição desse número é? Então, vamos decompor esse número aqui, ó. Nós temos, vamos colocar esse número aqui inteiro aqui, ó, 0,039. Isso aqui é a mesma coisa que nós temos 0 unidades, 0 décimos, nós temos 3 centésimos e nós temos aqui 9 milésimos. Alternativa, então, letra 3 centésimos e 9 milésimos, alternativa A. E, mano, não esquece de se inscrever, mano. Quero comemorar com vocês aqui. Chegamos aos 30k no canal, mano. Tô muito feliz, hein, mano. Então vamos lá, mais uma questão aqui, ó. Observe a operação no quadro abaixo. Menos 57 com mais 75. O resultado dessa operação é... Então, números inteiros. Lembra dos números inteiros aqui, ó? Aquele conjunto lá, que é assim. Então, os números inteiros têm sinais positivos e negativos, né? São números negativos e positivos. Lembra disso? Então, aqui é o seguinte. Você vai fazer uma subtração, né? 75 menos 57. Esse é o esquema aí. Lembrando que você poderia fazer o seguinte, ó, a propriedade comutativa aqui, você podia trocar de lado aqui, ó, pegar o 75 menos 57, para você não fazer confusão, ó. Dá para fazer também, dá o mesmo resultado, tá? Porque o sinal aqui acompanha o valor que tá depois dele. Bom, 5 dá para tirar 7? Você sabe que não. Então, emprestou, ficou 6. 15 tirou 7, ficou quanto, hein? Ficou exatamente 8, não é isso? 8? 15, tira 7. Eita, aqui deu um branco, ó. 7 mais 7, 14. Vixe, Maria. Caraca, 15 tirar 7 fica 8, ó, pelo amor de Deus. Deu um branco aqui, cara. 6 menos 5 vai dar 1, cara. 18, então, é o total aí. 18 positivo, por quê? Porque o sinal do maior número, ó, é positivo. Então, a conta fica positiva, beleza? Olha aí, ó. Jonatas é marceneiro e elaborou o projeto de um armário de canto de base triangular. O armário de canto de base triangular. Observe na figura abaixo um esboço desse projeto. Então, nós temos aqui, ó, triângulo, alguns ângulos, os ângulos internos, né? Esse daqui a gente não sabe. Jonathan projetou que a porta desse armário tenha um ângulo máximo de abertura equivalente ao dobro da medida do ângulo θ indicado nesse esboço. Qual é a medida do ângulo máximo de abertura da porta desse armário? O ângulo máximo aqui, ó, esse aqui vai ser o dobro de θ. Então, precisamos descobrir o quanto é o θ, né? Lembrando uma característica muito importante de qualquer triângulo, todos, eu disse todos os triângulos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. E aí, é só disso que você precisa saber. 104 graus com mais 45 graus com mais o ângulo θ tem que dar 180 graus. Juntando aqui, ó, 149 graus, 149 graus com mais θ é igual a 180 graus. Deixa o θ aqui e vamos isolar, né? Isolar o θ, 149. A gente manda para o segundo membro da igualdade e vai ficar negativo. 149
180 menos 149, essa diferença vai dar exatamente 31 graus. Lembra que o ângulo que a gente quer é o dobro, então nós temos 2 vezes 31 graus, que é igual a 62 graus. Alternativa aí, letra A. Se inscreve no canal, mano, ativa as notificações e deixa o seu joinha. E aí, amiguinho, já se inscreveu no canal, mano? Se inscreve, amiguinha, amiguinho, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa aquele likezinho, aquele joinha pra incentivar aqui a gente continuar fazendo esses vídeos aí, beleza? Paulo está assinando seus sobrinhos. Paulo está ensinando seu sobrinho a cozinhar, certo? Para preparar algumas receitas com eles, Paulo comprou 120 gramas de fermento, dos quais 2/5 serão utilizados na primeira receita. Chegando em casa, Paulo pediu que cada um dos seus sobrinhos encontrassem uma maneira de calcular a quantidade de fermento que será utilizada na primeira receita. Observe no quadro abaixo as operações utilizadas pelos sobrinhos de Paulo na resolução desse problema. Então o João aqui, que é o mais esperto aqui, vamos ver se ele é esperto mesmo, vai dividir 120 por 5 e depois multiplicar por 2. Opa, exatamente, é o que você tem que fazer aqui, ó. 120 vezes a fração, né? Para você saber quanto que é 2/5 de 120, você multiplica. Então você vai ter aqui, ó, uma divisão, né? 5 dividiu 120, depois multiplica por 2, corretíssimo aqui. Agora essa Márcia aqui fugiu da escola, deixa quieto. Aqui ele multiplicou por 5, então ele fez o contrário, né? Tá tudo errado. Agora aqui, certinho, ó, 120 vezes 2/5, beleza. A Natália e o João estão manjando aí um pouquinho, hein? Alternativa B. João e Natália. Em uma escola existe apenas uma turma para cada etapa escolar. Observe na tabela abaixo a quantidade de meninos e de meninas matriculados nessa escola em cada etapa. De acordo com essa tabela, qual é o gráfico que representa a quantidade de meninos e de meninas matriculados nessa escola por etapa? Então, mano, antes de eu responder, né? Já se inscreveu no canal, deixou aquele likezinho, joinha, por favor? Por favor, cara, isso aí é muito importante para o canal, certo? Então vamos lá, sexto ano nós temos 20 meninas, 5 meninos. Vamos verificar aqui nos gráficos qual que tem essas quantidades aí, respectivamente, ó. Lembrando que aqui o clarinho é meninas, o escurinho é meninos. Então 20 no clarinho, 5 no escurinho. Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui tá 10 e 20, não, tá errado. Tinha que ser 5, né? Aqui tá 20 nos meninos, 5 nas meninas. Tá completamente invertido aí, né? Agora aqui tá 10 e 25, não. O único que está certo é a alternativa D, ó. 5 meninos e 20 meninas. Olha aí, Aline. Aline, Bianca e Carla são amigas e se encontraram para conversar sobre suas férias. Aline relatou que a cidade com maior temperatura visitada por ela atingiu menos 4 graus Celsius. Bianca contou que, onde ela estava, a maior temperatura foi de 13 graus Celsius. Carla, a fim de brincar com suas amigas, disse que a maior temperatura que presenciou em sua viagem corresponde ao dobro da temperatura citada por Aline, somada com a temperatura mencionada por Bianca. A maior temperatura em graus Celsius presenciada por Carla em sua viagem foi, então, o dobro da temperatura citada por Aline. Aline está aqui, ó, Aline, menos 4. Então, o dobro. Dobro de menos 4 mais a temperatura citada por Bianca, somada à temperatura citada por Bianca, mencionada por Bianca. A Bianca mencionou 13 graus positivos aqui, ó. Pronto, então nós temos aí duas vezes menos 4 com mais 13. Portanto, ó, 2 vezes menos 4, atenção, hein, que o sinal é negativo. Você está dobrando aqui, ó, o número negativo, né? Menos 8 com mais 13, você sabe que vai dar 5 positivo, né? Resposta, então, 5 graus Celsius. 5 graus Celsius, alternativa A. Em uma cidade foi realizada uma exposição de animais marinhos na última semana. O gráfico abaixo mostra o número de crianças que foram a essa exposição. Número de crianças visitaram a exposição, número de crianças, dias da semana. Em qual dia exatamente 500 meninas foram a essa exposição? Então queremos saber 500 meninas. Então vejamos, ó, meninas é
o mais claro. Então, nós temos aqui 500, ó, a linha do 500 passando aqui, e está exatamente no sábado, alternativa C. Observe abaixo o quadro que Mateus comprou. A forma desse quadro se assemelha à de qual figura geométrica? Ora, aqui parece um polígono regular, onde todos os lados possuem a mesma medida, tá? Quantos lados temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É o hexagonal. Hexágono. Alternativa A. Pessoal, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, hein? Márcia comprou um pacote contendo 5 kg de açúcar. Quantos gramas de açúcar tem nesse pacote que Márcia comprou? Ora, é só você lembrar que 1 kg equivalem a 1000 gramas. O quilo, a palavra quilo, vem de 1000, tá? Então, o prefixo K, antes de qualquer coisa, quer dizer que essa coisa é multiplicada por 1000. Então, é vezes 1000. Então, quilogramas são 1000 gramas. Quilômetros são 1000 quilômetros, são 1000 metros, perdão. E assim por diante, tá? Então, o prefixo K, quilo, de quilo, né? Representa 1000. Então, temos que multiplicar por 1000. Portanto, nos 5 kg, nós temos 5.000 gramas, alternativa D. Maria deseja construir um quebra-cabeças cujas peças serão os recortes de uma fotografia ampliada de sua família. Essa fotografia, que tem dimensão de 2.718 centímetros quadrados de área, será recortada de maneira que cada uma das peças tenha a dimensão 9 centímetros quadrados de área. Em quantas peças essa fotografia ampliada poderá ser recortada para formar as peças desse quebra-cabeça? Então, ela vai pegar uma foto grande e vai cortar ela em pedacinhos, tá? Então, ela vai pegar aqui, ó, a fotografia ampliada e vai recortar em pedacinhos. Cada pedacinho valendo aí 9 centímetros quadrados, tá? Lembrando que a fotografia inteira tem aí 2.718 centímetros quadrados. Portanto, está claro que a gente vai fazer o quê? Uma divisão. Vamos dividir a fotografia em quantas partes? Para saber quantas partes, temos que fazer a operação aqui, ó. 2 não dá para dividir por 9, vamos pegar o 27. 27 por 9, na tabuada do 9, você vai ver que 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, aqui cabe 3 vezes certinho no 27. 3 vezes 9, 27, não sobra nada. Calculamos o resto aqui, ó, não sobra nada, baixou 1. Baixou 1, não dá para dividir por 9. O que a gente vai fazer? Se não deu para dividir por 9, a gente vai colocar um 0 aqui. Agora baixou o 8. 18 dá. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 9 dá 18 e não sobra nada. Então, ela tem aí, ó, 302 pedacinhos, né? 302 pedacinhos aí para montar esse quebra-cabeça. Se inscreve no canal, ativa as notificações, hein? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Observe o sólido geométrico representado abaixo. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, tem faces laterais em formato de triângulo. Isso aqui é uma pirâmide. Uma das planificações desse sólido está representado em... Olha só, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces laterais, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces laterais. Porque o que dita aí a quantidade de faces laterais é o formato da base. A base aqui é um heptágono, né? São 7 lados aqui. Então, temos que ter 7 triângulos em volta de um polígono de 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um hexágono, não é? Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, isso aqui é a base com as 7 laterais, ou seja, a alternativa D. Então, né, no quadro abaixo estão representadas duas razões. Sabe o que é razão? Razão é isso aí, ó, a divisão entre dois números aí, que são diretamente proporcionais. Em uma delas, um dos números está representado pela letra X. Qual é o número representado pela letra X?
Bom, então se elas são diretamente proporcionais, nós temos uma proporção. Se temos uma proporção, significa o quê? Que 72 dividido por x vai ser igual a 36 dividido por 12. São diretamente proporcionais. Legal. Você percebe o seguinte, ó, que são frações, pode pensar também em termos de frações equivalentes, sim ou não? Que é o mesmo resultado. Portanto, ó, do x para dar 12, tem que fazer o quê? Do 72 para dar 36, tem que fazer o quê? Então, ó, 72, 36 é metade de 72. Significa que daqui para cá nós dividimos por 2. Então, daqui para cá nós dividimos por 2. Se eu for voltar para o que eu tinha antes, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, para eu chegar aqui no x, eu tenho que multiplicar o 12 por 2. E 2 vezes 12 é 24, alternativa B, fácil demais. Olha aí, um fotógrafo possui uma câmera. Olha só, fotógrafo possui uma câmera. É, lógico, né? Não vai possuir um machado, ele possui uma câmera, que ele é fotógrafo. Se fosse lenhador, ele possuiria possivelmente uma serra ou um machado, né? Mas se ele é fotógrafo, é lógico que ele possui uma câmera, né? Enfim, né? Que é capaz de fotografar. Olha só, a câmera é capaz de fotografar, que coisa, não? A uma velocidade de 0,02 segundos. A representação fracionária da velocidade dessa câmera em fotografar é... Então, você vai pegar lá o número que está na forma decimal e transformar em fração. Como é que faz? Você copia o número sem a vírgula e despreza os zeros que tem na frente. Tá? Não pode desprezar os zeros que tem atrás do número. Aliás, até depende, né? Se for zero depois da vírgula, até pode. Né? Não estou complicando demais, deixa quieto. Peguei aqui os números, ó, sem vírgula, coloquei aqui. Né? Como aqui é 0002, ficou só o 2. Agora eu contei 1, 2, 3 casas. 3 casas depois da vírgula, então tem que colocar 1 com mais 3 zeros. 2 milésimos. 2 milésimos está na alternativa C. Olha aí, questão. Observe a conta representada no quadro abaixo. O resultado dessa conta é... Então veja que nós temos aqui que lembrar a prioridade entre as operações, não é? Então vamos resolver aqui, ó, começar aqui pelos colchetes, né? Lembrando que esse símbolo aqui, colchete. Então nós temos aqui 80 dividido por, isso aqui, parêntese. Então nós temos 80 dividido por 8 dentro dos colchetes. Isso aí dividido por 0,2. Vamos começar aqui por dentro, né? Fazendo essa operação aqui, ó. 80 dividido por menos 8. Atenção que aqui esse é positivo e esse é negativo. Regra de sinal, nós teremos aqui dentro dos colchetes, ó. 80 dividido por 8 vai dar 10, menos 10. Eliminamos o parêntese. Agora vamos dividir isso aqui por 0,2. Perceba que não precisava mais dos colchetes, tá? Mas eu deixei, não tem problema. Agora, menos 10 dividido por 0,2, você tem que lembrar o seguinte. São 2 décimos. Se fosse 2 inteiros, 2 unidades, a conta daria menos 5. Como tem uma casa ali, ó, depois da vírgula, né? Então, você tem que multiplicar por 10. Certo? Multiplica por 10. Como assim? Pera aí, vou te explicar direitinho, olha só. Monta em forma de fração para você entender o que aconteceu ali, ó. Se você já entendeu, mano, já marca aí, já vai embora, já vai pro próximo. Aqui é o seguinte, vamos pegar uma fração equivalente a isso aí, ó. Multiplicando aqui embaixo por 10, por quê? Porque tem que deslocar a casa uma vírgula. Então, vamos multiplicar por 10 aqui. Se multiplicou embaixo, tem que fazer o que em cima também? Multiplicar por 10. E aí vamos obter uma fração equivalente, ó. Menos 100 dividido por 2. Que dá quanto? Menos 50, alternativa D. Na turma de Carlos, o número de mulheres é o dobro do número de homens. Sabendo-se que o total de alunos dessa turma é igual a 36, qual é o número de mulheres? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mulheres vai ser X, certo? Ou Y. Aliás, vou começar pelos homens, né? Vou começar pelos homens aqui, ó. Então, homens vai ser exatamente X. Então, mulheres vai ser o dobro, 2x. Juntando mulheres mais homens, teremos 36 no total.
2x com mais x dá 3x, que é igual a 36. Lembrando que x é o número de homens, tá? A gente quer o número de mulheres. Bom, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo o 36. Nós temos 36 dividido por 3, você sabe muito bem que vai dar 12, né? Então, 12 é a quantidade de homens. 12 é a quantidade de homens. Mulheres é o dobro, ou seja, mulheres é 2x, que é igual a 24. Alternativa C. Clarice foi a uma loja de calçados e comprou um tênis. Esse tênis estava sendo vendido por R$80. Mas, como Clarice optou pelo pagamento à vista, obteve um desconto de 20% sobre o valor. Quanto Clarice pagou por esse tênis? Um macete muito fácil para você. Não, primeiro vamos pelo método tradicional, certo? Vamos calcular o desconto aí usando o método tradicional, que é o quê? Transformar o 20% em fração. Então, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Esse é o basicão que você tem que saber. Porcentagem é dividir por 100 só. E aí, como você tem que calcular 20% de R$80, você multiplica, né? Os 20 por 100 vezes R$80. E aí, o que a gente faz? Corta os zeros. Corta esse zero com esse zero com esse zero. E 2 vezes 8 vai dar 16. Por que corta os zeros? Esse aqui é o desconto, tá? Não é o preço que ela pagou, só o desconto. Por que corta os zeros? Porque estamos simplificando. Se você fizer 20 vezes 8, vai dar exatamente 1.000 vai dar 160. 20 vezes 8, 160. Com mais um zero, né? Porque era 20 vezes 80, então vai dar 1.600. Dividido por 100 vai dar 16, tá? Muito bem, esse é o desconto. Então, vamos calcular o preço que ela pagou, ó. 80 menos R$16 de desconto vai dar um preço de R$64. Foi o que ela pagou. Então, esse é um jeito de fazer. Outra maneira de fazer é o seguinte, ó. Você imagina que 20% também é a mesma coisa que 0,2. Que é só dividir 20 por 100, tá? E aí você pega, lembrando que 100% é 1, né? Porque 100 dividido por 100 dá 1. Você subtrai o 0,2 e aí você vai obter o desconto, né? Então, quer dizer que ela pagou apenas 80% do valor, ou seja, 0,8. Então, você pega aí o 0,8, tá? E multiplica pelo preço do produto. E aí você tem resposta direta aqui, sem precisar fazer a subtração depois, ó. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 8, 64, uma casa depois da vírgula, 64. Entendeu? Se fosse um aumento, você faria aqui, ó, a soma, a adição. Se fosse aumento, você ia fazer 1 mais 20%, que é 0,2. Então, você ia multiplicar por 1,2 e já ia dar o resultado. Se fosse aumento, tá? Como é desconto, subtrai 0,8 ou 80%, que é menos do que ela pagaria o preço total. Beleza, mano? Se inscreve aí, velho. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.